Bem, pessoal, então foi pedido para falar um pouco sobre os tiristores. Como liga um tiristor, se é como ligar um transistor. Bem, o tiristor é um pouco diferente. Ele é um dispositivo usado mais para a linha de potência, mas tem também pequenos objetos que usam tiristores, a exemplo de alarmes e tantos outros dispositivos. Bem, o tiristor tem ele de vários formatos. Tem ele a linha industrial, que ele pode ser esse aqui de rosca, olha que eu estou mostrando. Ele tem esses dois cabinhos aqui. Um desses cabinhos é o mesmo dessa ponta aqui. E o outro é o gate, é por onde vai fazer o disparo do tiristor. Tem tiristores que pode ser disparado e controlado aqui pelo gate. E tem tiristores que ao disparar ele pelo gate em corrente contínua, a gente não consegue mais desligar ele pelo gate. E há também os tiristores em escala industrial aí que suportam desde 1 a mais de 1000 amperes aí. Esse tipo de tiristor aqui, olha, há tiristores enormes aí que pode ser acoplado aí para grandes potências. Mas qual a vantagem do tiristor em relação a outros dispositivos? Bem, o tiristor ele é ao mesmo tempo que é um tipo de chave fácil de armar e de desarmar, ele é também um retificador. Então eu vou mostrar para vocês aqui no Proteus os modelos aqui. Vamos ver esse exemplo aqui, olha, esse aqui é o símbolo do tiristor. Então temos aqui anodo, gate e catodo. Percebe que ele é igual ao símbolo do diodo, olha. Percebe aí que ele é bem parecido com o símbolo do diodo. Porque ele é um diodo controlado de silício, por isso aquele nome lá que a gente vê em muitos lá, SCR. Então é um diodo controlado de silício. Bem, nessa configuração aqui, tem aqui um resistor de 10K e um capacitor de 10 nano. Isso aqui é para fazer a proteção para que ele não venha a disparar sem que a gente faça o controle. Ele está aqui num circuito de corrente contínua para ligar um motor. Qual a vantagem nesse sistema aqui? A vantagem desse sistema é que eu posso, por um simples botão, ligar uma máquina e por outro, desligar essa máquina passando aqui uma alta corrente aqui. A exemplo, este motor aqui, um motor de corrente contínua, supondo aí que esse motor seja de 50 amperes. Se eu fosse desligar esse motor num tipo de chave ou um tipo de relé, ao desligar aconteceria aquela abertura do arco elétrico e muitos motores terminam queimando a chave magnética facilmente. Com isso aí é preciso uma chave magnética bem projetada e onde que se tornam mais caras. Por isso o uso de um tiristor. Então neste caso aqui, ele é ligado aqui e desligado aqui. Vou ligar aqui para vocês verem. Então aqui está o sistema. Esse dispositivo aqui só está aqui para medir a corrente e a tensão aqui que a gente vai estar trabalhando, mas não é necessário eles. Então tem aqui um resistor de 360 ohms que vai limitar a corrente que vai para o gate também, porque senão eu vou arrebentar esse gate aqui igual acontece nos transistores. Olha, o tiristor depois dele foi disparado aqui, olha, eu não vou conseguir mais comutar aqui. Percebe que a passagem está livre e o dispositivo continua trabalhando. Então, um meio de desligar ele aqui seria cortar essa corrente aí, colocar um disjuntor aqui e desligar, ou fazer uma reversão nele. Nesse caso aqui, o que vai fazer esse reverso aqui seria este capacitor aqui que vai descarregar nele aqui. Então, feito isso aqui, olha, aí o tiristor volta a zero, não conduz mais. Este é o caso em corrente contínua. Agora vamos ver outro caso aqui. Agora olha um caso aqui em corrente alternada. Olha, em corrente alternada, eu ligo aqui, soltei, para. Por que isso? Porque a corrente alternada ela tem a passagem dela, que é o senoide dela, ela tem a passagem dela para zero.
E nisso aqui, o tiristor não tem mais a condução. Quando passa para zero, ele corta. Nesse caso, pode ser uma grande vantagem o uso de um tiristor nesse tipo de sistema. Daqui a pouco eu mostro isso. Neste caso aqui, precisamos colocar um tipo de comutador para que fique acionado o tiristor. E como está em corrente alternada, temos que colocar um diodo para que no gate dele entre apenas a corrente contínua aqui no gate. Lembrando que mesmo em corrente alternada aqui, o tiristor ele vai trabalhar com corrente contínua, então ele vai retificar aqui meia onda. Se este motor aqui era um motor de 50 amperes, eu vou colocar ele aqui para trabalhar com corrente contínua, abaixo do tiristor aqui, então ele vai trabalhar com metade da corrente dele, ele só vai trabalhar com 25 amperes, porque essa retificação é uma retificação de meia onda. Então, quando eu apertar aqui para que faça o disparo ali, olha, aí ele vai trabalhar. Porque aí o gate está recebendo a corrente ali. Quando ele vai a zero, ele fica disparando novamente e volta a conduzir. Então, vamos a outro caso aqui. Olha esse caso aqui. Esse caso ele é muito interessante. Ele é usado, por exemplo, em soldas capacitivas. Em dispositivo onde você quer dar um ponto de solda preciso e você quer usar um tiristor para disparar aquela máquina ali de ponto. Mas lembrando a vocês que para esse tipo de circuito é necessário um bom tiristor e um bom circuito também. Isso aqui é só uma simulação. Para a gente disparar o tiristor, a gente tem que ver a corrente de gate daquele tiristor, em que tensão aquele tiristor trabalha e quais o que a gente vai fazer para proteger aquele sistema. Eu só estou demonstrando para vocês como é o modo de trabalho com eles aqui, uma prévia que foi pedida no canal. Bem, nesse sistema aqui, o que a gente faz? Ao ligar aqui, já está ligado aqui a rede e vemos aqui que o sistema não está conduzindo. Eu vou ligar essa lâmpada aqui, mas suponha que aqui seja uma solda ponto, uma solda capacitiva, aquela solda a gente soldar aquelas bateriazinhas pequenas de pilha, por exemplo, aí. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um capacitor carregado. Esse capacitor aqui já está determinado aqui para ele dar um ponto em um determinado tempo. E esse tempo eu posso controlar também do mesmo modo que eu mostrei a vocês naquela outra pontilhadeira. Para me controlar isso aqui, eu posso colocar um outro dispositivo roubando a metade da carga desse capacitor. Então, o que vai acontecer? Quando eu for descarregar o capacitor, não vou descarregando o capacitor todo, apenas metade ou um quarto ou um quinto dele, de acordo com a nossa precisão. Então, vamos lá. Eu vou dar o disparo aqui, olha. Percebe que mesmo apertado o botão ali, olha, não tem mais corrente passando. Então, esse tipo de máquina serviria para uma máquina de pedal. Supondo aí que eu venha trabalhar com a máquina de pedal e quando eu pisar naquele pedal, ele vai dar aquele ponto de solda e aí mesmo que eu segure lá, ele não vai soldar mais. Tudo que eu soltei aqui, a máquina já vai estar pronta de novo para o próximo ponto ou para o próximo disparo aí que a gente venha. Suponha que essa máquina seja de encher sacos de um determinado biscoito ou qualquer coisa, ou de leite ou qualquer coisa. Então suponha que ao a gente apertar aqui, vai dar um tempo determinado aqui para a passagem do produto ou de corrente ou o que a gente queira, movimentando a nossa máquina lá e só vai movimentar durante aquele tempo que a gente programou nesse capacitor aqui. Esses são os disparos mais simples que tem. Pode ser disparo por circuito controlado, diversos outros, o tempo de precisão. Nesse circuito aqui não há necessidade dessa parte aqui, porque ele não vai ficar ligado. Eu só deixei esse aqui que eu montei no outro, mas ele não vai ficar ligado essa parte aqui. Então nessa parte aqui entraria o circuito de proteção aqui, que é o snub igual nesse aqui. Olha nesse circuito aqui. Esse é um circuito chamado de snubber. Esse circuito é para suprir aquela tensão brusca quando a máquina é desligada ou nos circuitos indutivos. O que acontece nos circuitos indutivos
é que a corrente está em defasagem com a tensão. Então, quando a máquina é desligada, no circuito indutivo, no motor, por exemplo, ainda tem corrente ali. Então, aquela corrente, mesmo que for desligada, ela tem que passar por algum canto, ela não vai ficar ali. E aquilo ali causa, a queima de muitos aparelhos causa o chamado surto nas máquinas. Então, aquele surto ali que faz subir a tensão para valores altíssimos, termina queimando a máquina. Então, todo o sistema que é indutivo, por exemplo, aqui, se esse tiristor aqui fosse um disparo para uma resistência, supondo que esse era para 10 amperes, se fosse o mesmo motor de 10 amperes, ele teria que suportar picos aqui acima de 30, ou ele se queimaria quando desligasse. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa prévia. Por exemplo, aqui eu vou mostrar a vocês aqui como se fosse aqui um alarme de uma casa, por exemplo, aqui, ou de uma porta de um carro, para fazer um alarme com esse tipo de sistema. Então, vamos supor aqui que o nosso dispositivo é um alarme, uma sirene. E aí, vamos pôr esse botão aqui na porta ou em qualquer lugar. Então, toda vez que essa porta for aberta, que pressionar esse botão aqui, olha, vai disparar a sirene aí. Por mais que feche a porta novamente aqui, a sirene continua disparada lá. Se arrancar esse botão aqui fora, ó, a sirene continua disparada lá. Então, esse tipo de sistema é muito usado para fazer alarmes. Os alarmes mais simples é feito deste mesmo modo aqui. Em carros aí, por exemplo, aqui está um sistema aqui para 20 volts. A gente pode diminuir um pouco aqui esse resistor e fazer para 12 volts, colocar aqui uma sirene. Esse tiristor, poderíamos colocar aqui o TIC 106. Pronto, o tiristor indicado nesse caso seria o TIC 106 para fazer um pequeno alarme. Ele é um tiristor pequeno, igual a um transistor, ou melhor, ele é um transistor, só que da família dos SCRs e dos tiristores. Bem, outra pergunta que surgiu no canal foi o seguinte: o símbolo de um triac é parecido com dois tiristores desse. Ele é mais ou menos dessa forma aqui, quer ver? Então aqui seria mais ou menos como seria configurado os dois tiristores para disparar igual um triac. Aqui entraria a corrente alternada. Percebe que aqui agora vai passar os dois ciclos. Iria passar o positivo e o negativo se encontrando lá. E a outra fase ia completar. Então, nesse modo aqui, ele estaria configurado igual um triac. E aqui o gate para fazer o disparo. Outra questão, o seguinte. Na maioria das vezes, queremos fazer um disparo seguro em um tiristor, da mesma forma que a gente fez o disparo no triac lá, quando a gente foi fazer a pontilhadeira. Então, há também como colocar um transformador de comando ou um transformador de pulso para fazer o disparo aqui do tiristor. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui para não ficar muito grande esse vídeo. A explicação foi pedida só uma prévia como funciona mais ou menos os tiristores. E aí, a depender da discussão que surgir nesse vídeo, eu farei um outro vídeo com mais explicações ou com detalhes para fazer algum tipo de máquina que vocês proporem aí com tiristores. Então, se vocês gostaram aí, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.